boa tarde para todos, está no ar. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos. Nós acompanhamos em São Paulo uma mostra em homenagem a um dos maiores nomes da arte nordestina. Tem também música, fotografia, o quadro para o mundo e a dica cultural da semana. E no estúdio, o cantor, compositor e violonista François Múlica. Fique ligado nos destaques de hoje. Nós acompanhamos em São Paulo um evento que traz exposições e filmes em homenagem ao poeta e escritor paraibano Ariano Suassuna. Cores vibrantes e traços inconfundíveis. Conheça o trabalho do pintor espanhol David Dalmau. Cada vez mais conhecido no mercado de arte internacional, ele nos conta por que escolheu o Brasil para morar. A exposição São Paulo, Dentro e Fora, traz imagens que retratam as diferentes maneiras de se viver em uma grande cidade. Um trabalho de quase 2 décadas do fotógrafo Paulo Pampolin. 35 anos de carreira e interpretações que vão do foxtrot à bossa nova. Nós acompanhamos o ensaio do cantor Zé Renato, em Brasília. Autor de obras como Alto da Compadecida, Ariano Suassuna, falecido no ano passado, foi um dos maiores representantes da cultura nordestina. E em São Paulo, a mostra Ariano Suassuna, Arte como Missão, relembra a obra desse grande escritor brasileiro. A exposição vai até o dia 22 de fevereiro. « 15 fotografias traçam o perfil de Ariano Suassuna. As imagens foram feitas pelo genro do escritor, Alexandre Nóbrega, e fazem parte do livro O Decifrador. Nessa exposição eu tentei reunir, tentar resumir, que são 15 fotografias, resumir o livro, que são mais de 200. Então eu mais ou menos separei em blocos, que é uma coisa assim das aulas de espetáculos, das nossas viagens, que era a convivência e a vivência em aeroportos, Ariano em sua casa, na sua intimidade, e a parte da relação de Ariano com a coisa rural. Era um criador de cabras do sertão da Paraíba, e aí eu acho que a gente conseguiu reunir tudo numa exposição. O Ariano Suassuna tinha um hábito curioso. Ele costumava se deitar em lugares inusitados. Nesta foto, por exemplo, o escritor está deitado, descansando, no aeroporto de Guarulhos. Não só em aeroporto, como em qualquer lugar. No livro a gente pode ver que tem uma foto de Ariano deitado na estrada, no sertão de Pernambuco. O que as pessoas diziam sobre isso, as pessoas que viam isso? Achavam muito estranho, porque ver um velho, um senhor deitado no aeroporto, aí ele descobriu uma coisa. Quando ele deitava, todo mundo ia tentar ajudar e socorrer, ele está sentindo alguma coisa, e aí ele começou a ler. Então as pessoas viam que ele estava lendo e aí achavam que estava tudo normal, que estava tudo bem. Dramaturgo, romancista, artista plástico e poeta. Suassuna nasceu em João Pessoa em 1927 e cresceu no sertão paraibano. Mudou-se com a família para o Recife aos 15 anos de idade. O sertão era a grande fonte de inspiração de suas obras. Suassuna se tornou imortal em 1989. Durante 33 anos, foi professor da Universidade Federal de Pernambuco. Mesmo depois de se aposentar, o escritor continuou dando suas famosas aulas espetáculo, como esta aqui em um teatro do Recife. O Ariano, com esse compromisso profundo dele com o povo brasileiro, ele todas as vezes, todas as aulas de espetáculo que a gente acompanhou o Ariano, ele sempre lembrava de Canudos, falando de Canudos como exemplo máximo do massacre, do descaso, do desrespeito do Estado brasileiro com a sociedade brasileira. Suassuna era um grande admirador da arte pré-histórica. Nesta foto, o escritor está em sua casa, no Recife. Ao fundo, esculturas feitas pela mulher dele, Zélia. A exposição já passou por 6 cidades brasileiras antes de chegar na capital paulista. A dona Vera gostou tanto da mostra que esta é a 2ª vez que ela confere as fotografias. Já esteve no Rio e eu já vi e fiquei feliz de rever. E que eu gosto do Ariano e gosto de fotos. Eu acho que ele mostra o que é realmente o nosso povo, o que é que nós somos, ele tem a nossa essência. Apesar de sua obra ter sido traduzida para vários idiomas, curiosamente Suassuna nunca viajou para fora do Brasil. Ele morreu aos 87 anos, em julho do ano passado. Defensor da valorização da cultura brasileira, o escritor é a prova de que o erudito e o popular podem caminhar juntos, de mãos dadas.
a gente sabe o quanto Ariano foi um defensor da cultura brasileira, da cultura nordestina e pernambucana. Por que foi que Vossa Reverendíssima me chamou de safado? A mostra também apresenta filmes sobre a obra e a vida do escritor. Um deles é O Alto da Compadecida, uma adaptação da peça que Suassuna escreveu em 1955. Eu achei um marco do cinema brasileiro. Aquele filme é um filme que você assistiu, eu acho que eu assisti ele umas 4 ou 5 vezes. E você ri bastante, você vê a cultura nordestina, aqueles dizeres, meu padim, padecício, essas coisas que as pessoas ainda trazem para os dias de hoje. Eu achei muito bom. Agora é hora da dica cultural da semana. Bom, a gente está aqui no estúdio com a Raquel Setz, que traz pra gente um pouquinho dessas dicas pré-carnaval. Como é que é isso, Raquel? Boa tarde. Isso, boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Faltando aí uma semana para o carnaval, tem muitas opções para quem quer se divertir. Para quem está em Salvador, sortudos que estão em Salvador, amanhã tem o último ensaio do Afoxé Filhos de Gandhi antes do carnaval. Esse grupo ele é super tradicional, já desfila há 66 anos e tem uma história bem bacana, que ele foi formado por estivadores do Porto de Salvador durante uma greve. Eles estavam ali meio sem ter o que fazer, vamos montar um afoxé, vamos, e desde então é um grande símbolo do carnaval baiano. Gilberto Gil é super fã, fez uma música em homenagem ao grupo. Então não perca amanhã, ensaio do Afoxé Filhos de Gandhi a partir das 4 da tarde na sede do grupo. Fica na rua Gregório de Matos, número 53, no Pelourinho, entrada gratuita. E tem folia aqui em São Paulo também, né? Tem. O Carnaval de Rua em São Paulo tá bem forte, assim, de uns anos para cá, e com vários blocos desfilando antes, durante e até depois do Carnaval. E agora, na segunda-feira, dia 9, é a vez da Banda Redonda, que também já esteve aqui no Para Todos. É um grupo muito tradicional, foi criado pelo Plínio Marcos, dramaturgo, que era um apaixonado por samba. O desfile do bloco começa na segunda-feira, às 7 da noite, em frente ao Teatro de Arena, que fica na rua Teodoro Baima, número 94, ali no centro, e depois segue pelo centro da cidade. Bom, essas foram as dicas pré-carnaval. Agora a gente vai ver uma matéria que a Raquel fez com um artista plástico espanhol que se encantou pelo Brasil. É o quadro Para o Mundo. Bom, Raquel, você conversou aqui em São Paulo com o Davi Dalmau, né? O que mais te chamou a atenção na obra dele? Os quadros dele são muito alegres, têm cores bem fortes, retratam casais se divertindo, cenas em cafés, em cabarés. E lá, conversando com ele, a gente descobriu por que ele é tão apaixonado pelo passado e também por cartolas. Vamos conferir. En cada artista existe una forma bastante própria de como ele observa a vida. No meu caso, graças a Deus, sempre he sido uma pessoa feliz. Essa alegria de viver pode ser vista nos quadros que decoram as paredes do estúdio onde Davi Dalmau nos recebe. O artista, que é espanhol, hoje se divide entre 3 cidades: Barcelona, Miami e São Paulo. Minha vida, quando a primeira vez foi a razão de uma filha. Tenho uma filha e, consequentemente, terminei vindo para cuidar de minha filha. Pero, por sorte, tive uma série de situações em que me favoreceu muito ficar no Brasil. E praticamente eu também me apaixonei por o país. O Brasil não deixa de ser um país que é maravilhoso para os estrangeiros e um país imenso que leva toda uma vida para você explorar. Filho de colecionador de arte, Dalmau conviveu desde criança com pintores como Salvador Dalí e Fernando Botero. Cada artista tem uma linguagem própria e isso talvez foi um dos primeiros descobrimentos desde aquela época. Ver que se você não tem uma linguagem própria que te diferencia dos demais, dificilmente você vai conseguir ser um pintor. Em primeiro lugar, o artista tem que criar suas próprias cores.
Logicamente tem umas cores básicas que existem no mercado. Mas eu compro pigmentos em todas partes do mundo, sobretudo na Holanda tem um lugar muito especial no Japão. E aí, com esses pigmentos, eu trato de fazer cores que não são comuns. E também, a preparação das cores é um momento muito divertido para o artista. É quase tão divertido como pintar a obra. A maioria dos quadros do Davi Dalmau retrata cenas da vida social das décadas de 1920 e 1930. Vários personagens usam cartola e ele tem uma história bem interessante por trás desse acessório. Meu avô trabalhava para um conde e ele sempre ia muito elegante. E um dia perdeu o chapéu no carro. Ele desceu para pegar o chapéu e era uma menina de olhos azuis. Então, na casa sempre brincam que todos estamos vivos graças a um chapéu. E para quem vê uma certa nostalgia nos seus quadros, ele assume que é mesmo um saudosista. A vida era mais boêmia, as pessoas tinham uma forma de viver muito mais elegante. E isso me atrai muito. O ser humano é capaz de se adaptar a qualquer tipo de situação, principalmente quando o assunto é moradia. Pois é, e registrar as mais diversas maneiras de viver foi o que fez o fotógrafo Paulo Pampolin durante quase 2 décadas. O resultado pode ser visto na exposição São Paulo, dentro e fora, na Caixa Cultural. Casas, apartamentos, barracões. Um lugar para chamar de teto. A exposição São Paulo Dentro e Fora conta em imagens os vários aspectos da moradia na cidade de São Paulo. Esta foto, que a gente escolheu para ficar bem em destaque na exposição, ela chama Varal Urbano. Por quê? Ela tem o aspecto dentro, se você está de fora, você imagina quem são as pessoas que moram nesse lugar, e ela extrapola para fora, porque tem as roupas penduradas, as pessoas não têm espaço, não tem sol. São Paulo dentro de um monóculo. Neste espaço aqui, o público é levado a conhecer o abismo social existente na grande metrópole e também as cores que aparecem de surpresa no concreto da cidade. Além deste varal de monóculos, outras 30 fotos compõem a exposição nas paredes, e algumas das imagens revelam o diálogo do fotógrafo Paulo Pampolin com artistas plásticos consagrados. Tem uma coisa na obra do Paulo que tem o Alfredo Volpi. Se você olhar aquelas bandeirinhas do Volpi, você olha aquilo ali, aqueles telhados, você vai ver que tem uma semelhança grande. Além da exposição, o público também é convidado a trazer sua proposta de intervenção neste mural. O espaço já conta com fotos feitas por crianças da ocupação Cine Marrocos no centro da cidade. A exposição fica na Caixa Cultural de São Paulo e vai até o dia 1º de março. Daqui a pouco, para todos, acompanham em Brasília o ensaio do cantor e compositor Zé Renato. E no estúdio, tem novidade. Eu sou François Múlica e o Para Todos volta já. Eu sou Gabriela Romeu. Eu sou Samuel Macedo. Somos do Projeto Infâncias. E estamos no Para Todos. Samba, toada, foxtrot, bossa nova. Não há gênero que não tenha sido interpretado por Zé Renato em 35 anos de carreira. Nós conversamos com o artista em Brasília. Vamos ver? O cantor e compositor capixaba Zé Renato comemorou 35 anos de carreira. A longa jornada está sendo celebrada com muito trabalho. O artista se envolveu em 3 grandes projetos musicais no ano passado. E no caminho entre Toronto, no Canadá, e Curitiba, achou um tempinho para se apresentar em Brasília, com um show intimista, pontuado por seus sucessos e cantando, ao seu estilo, as músicas de outros compositores.
A passagem por Brasília aconteceu logo após 3 apresentações no Canadá, em que Zé Renato prestou homenagem a Antônio Carlos Jobim. A bossa nova está em alta. Eu acho que está totalmente. Claro que tinha, por exemplo, em Montreal, tinha uma boa parte de público brasileiro, parcela de público brasileiro. Misturava-se também aí canadense e tal, mas as outras cidades já eram um pouco mais para o lado, era um percentual maior de espectadores canadenses. E todos absolutamente em êxtase diante dessa história do Tom. Acho que o show foi muito bacana, mas a obra do Tom é muito importante, ela tem um alcance muito grande, né? Já há muito tempo e cada vez mais, né? Eu acho que parece que o Tom Jobim vai ficando cada vez melhor. Com carinho, Zé Renato lembra de uma gravação feita em meados dos anos 80 na casa de Tom Jobim. E eu o convidei para participar de um disco, aí gravamos O Amor em Paz. Uma gravação, inclusive, foi feita na casa dele, a gente levou equipamento para a casa dele, um amigo registrou isso, está disponível, inclusive, no YouTube. Desde 1993, Zé Renato tem se especializado em fazer resgates históricos de antigas canções da música popular brasileira. Além de Tom Jobim, Zé Renato regravou sucessos de Noel Rosa, Chico Buarque, Silvio Caldas e Zequete. Eu lembro, inclusive, que nesse show o Zequete estava lá. O Elton até fala, se não me engano, na gravação, quando a gente vai tocar o Leviano, ele fala, grande Zé, não sei o quê, o Zequete se levantou e tal. Para mim é uma coisa muito natural, porque eu só aprendi na minha casa, né, com meu pai, que era jornalista, que gostava de música, então eu ouvia isso, eu ouço isso desde muito, né, desde pequeno. E então cantar essas músicas para mim é uma consequência natural da minha história de vida, né? E eu acho que também um pouco um agradecimento a todos esses ensinamentos que eu recebi através dessas canções, desses criadores incríveis. Mas além da belíssima memória musical, Zé Renato vive do seu sucesso, em especial aqueles que toca junto com Boca Livre. A minha escola é o Boca Livre, quer dizer, eu comecei com Boca Livre, foi onde o público me conheceu a partir do Boca Livre, é uma escola que eu me orgulho muito de pertencer, que me deu essa base toda que né, como profissional, né, são colegas que eu tenho maior admiração e amizade, aliás, amizade é o título do disco, amizade. E é tudo tão bonito que eu nem sei mais respirar. Perdi o fôlego todo a quilômetros de cada vez. Antes de chegar, dessa vez doeu. E é tudo tão perfumado que eu nem sei mais me trocar. E é tudo tão teu que nos espelhos eu sei já não sou eu. Antes de me olhar. Com seu violão e muita personalidade, o cantor e compositor François Múlica tem conquistado cada vez mais espaço no cenário musical brasileiro. É um prazer ter você aqui, François.
Obrigado. Boa tarde, François. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho da história, né? Os seus pais vieram do Congo, desenvolveram um trabalho aqui com músicas africanas no Brasil. Como é que é esse trabalho desenvolvido por eles? O nome do trabalho é Fiesta Africae, que consiste em eventos reunindo comunidade de vários países africanos, em parceria sempre normalmente com as embaixadas, em que eles reúnem culinária, vestimenta típica de cada país. Todo mês tinha um país homenageado, com danças também e arte de cada país. Esse é o trabalho que eles fazem. E, François, como é que foi a sua trajetória na música? Quando eu nasci, meus pais eles atuavam como músicos, aqui em São Paulo mesmo. E aí, desde então, eu tenho contato com esse mundo da música. Depois me descobri músico, assim. Você sempre quis ser músico? Não. Era uma coisa que eu fazia assim, ano passado. Eu achava que ia ser desenhista. Aí que era o que eu fazia assim, empenhado, assim, eu vou desenhar e tal. Você vai ser um desenhista, meu filho. Mas depois eu me descobri músico. Era o bico que eu fazia, era com música e tal. E eu fui entender, no fim eu sou músico. E a música africana, ela ainda influencia no teu trabalho? Como é que é isso, François? Influencia bastante. No começo era bem sem propósito, assim, né? Acontecia naturalmente. Mas atualmente eu tenho ouvido mais e procurado pesquisar para poder agregar de maneira mais consciente a coisa da rítmica e da melodia dos países de lá. Ô, François, e qual que é a semelhança entre a música brasileira e a africana? São muitas. A riqueza rítmica, alguns caminhos harmônicos, o festerê também é a coisa de cantar sorrindo, assim, que faz o som chegar em você com outra cara, né? Oi. Fica bem melhor, né? Fala um pouquinho da carreira. Bom, você já lançou 2 discos, tá para lançar um agora esse ano, né? Conta um pouquinho pra gente quais são os seus planos aí pro futuro. Então, eu lancei um grupo Caribo, do qual eu faço parte, é um trio, e o nome do disco também é Caribo, em 2012 e em 2014... O ano passado? Lancei o Feijão e Sonho, que é um CD solo, mas que agrega mais desses amigos que trabalham e participam da minha história. E esse ano, no finalzinho de 2014, a gente gravou mais um disco com um baterista lá de Jaraguá do Sul, que é o Jean Boca. A gente foi gravar uma coisa assim à toa e o resultado ficou muito legal e a gente resolveu usar como um disco, com participação do Samuca Chiodini também, guitarrista. Bom, e para encerrar o programa de hoje, você vai cantar e tocar o que pra gente? É uma música que chama Entrando no País das Maravilhas. Tá certo então, François. Muito obrigado por sua presença aqui. Bom, o Para Todos termina aqui, semana que vem tem mais. Obrigada pela companhia, até o próximo sábado. Fadem-se os contos, por favor. Seria a andorinha flor no começo do caminho certo. Assim que quando setembro chegar, os corações vão florescer, só pra depois despertar lá de novo. Mais uma vez, outra vez, quem sabe. Assim um ciclo bom. Para essa noite eu separei palavras delicadas mais que o de costume, pra uma mão vir me proteger, feito um guarda-chuva. Louco, eu sei falar do terno azul que usou meu pai, mas pode ser que o amor me esbarre na calçada, pode ser que eu cruze a rua, pode ser que o amor me mate a queima-roupa, ou
queimar-te a conta-gotas. Pode ser que o amor me deixe a sós com as traças e que a vida contribua de novo.